Fala galera, beleza? Professor José Carlos aqui falando com vocês em um formato de aula completamente diferente, né? Que a gente já trabalhou, inclusive com o podcast, mas como esse ano de 2020 tá tudo muito diferente do convencional, vamos mudando nossas formas de abordagem, mas sempre buscando aquele aprendizado massa que a gente vem tendo, tá bom? Nosso próximo assunto do nono ano é sobre os conflitos e as tensões que existem dentro do território asiático. Primeiro, vamos fazer uma diferenciação do que é conflito e do que é tensão, tá certo? Quando a gente fala sobre tensão dentro do território, a gente está falando sobre problemas que vão ficar no cunho da reclamação, da população buscando melhorias, da população buscando novas formas de ter os seus direitos mantidos, de serem ouvidos, certo? E quando a gente fala de fato sobre conflito, é quando isso mudou a sua estrutura. Ela saiu do campo da reclamação, ela saiu do campo da objeção no falar, né? Para de fato existir algum tipo de campo de batalha. Que mesmo que a gente diga que isso tenha acontecido menos no território mundial, isso ainda ocorre muito, muito, muito. E o continente asiático, em especial a região do Oriente Médio, tá bom? Também conhecido como Ásia Ocidental, eles acabam sendo os reis nesses conflitos sociais. Os conflitos na Ásia se diferem dos demais países, dos demais continentes, porque lá, além de eles buscarem melhorias sociais, além de eles buscarem melhorias econômicas, certo, perante os seus países, perante os seus governantes, eles também têm os problemas religiosos, já que no território asiático muitos deles têm problemas religiosos. Aqui no Brasil, a gente vive em um país laico, ou seja, cada um tem o direito de ter a sua religião bem definida. E ninguém vai poder reclamar em nada se a sua religião é diferente da minha, se é diferente da dele, certo? Então, dentro da própria sala de aula da gente, se você olhar ao redor, você vai encontrar alunos, colegas de classe que são católicos, outros que são evangélicos, outros que são espíritas, outros que são protestantes, outros que não são nada, tá bom? Então a gente vai encontrar esse leque gigantesco de possibilidades no qual a gente pode escolher as nossas religiões. Em território asiático, eles até escolhem as suas religiões. Só que isso não quer dizer que o outro, que é aquele que está junto, ele vai aceitar com grande facilidade, que ele vai estar aceitando aquilo que você escolheu para ser sua religião. Então você tem um problema muito grande, porque isso extrapola do que a gente chama de limite aceitável, e além de passar desse limite aceitável, se torna não somente uma batalha, uma guerra de fato verbal, sociológica, tá bom? Para uma guerra física. Quantos e quantos não foram mortos, massacrados dentro do território asiático, única e exclusivamente por ser de uma religião diferente daquele seu colega, daquele seu compatriota. Isso é um problema muito grande que a gente enfrenta dentro do território asiático, que são pessoas que não vão aceitar, por muitos e muitos motivos, tá bom? O seu companheiro, a pessoa que está ao seu lado, tendo uma religião diferente da sua. Principalmente as pessoas que são de religião islâmica. Porém, os islâmicos eles têm algumas ramificações. No problema desses islâmicos estão nos extremistas, que, como o próprio nome está dizendo, eles pensam muito de forma extrema. Eles não se preocupam, eles não têm empatia com o outro. Ou você está ao lado deles, ou você é completamente contrário, tá certo? Um grupo
extremista islâmico que ficou muito conhecido, espalhado pelo mundo, foi um grupo chamado Estado Islâmico, que nós entendemos que eles são um grupo terrorista, que eles são um grupo que estão ali procurando fazer atos que proclamem, que espalhem o terror espalhado pelo planeta. Mas na visão deles, eles estão espalhando a fé e a palavra do Senhor, segundo aquilo que eles entendem como correto. Se eu acho correto ou não, aí é outra história. Eu só acho que o que eles querem transmitir, eles estão transmitindo da forma errada, tá bom? A grande maioria das religiões, assim como a islâmica também, ela vai dizer crescer, se multiplicar e espalhar a sua religião por todo o planeta. Só que o Estado Islâmico entendeu que isso tem que ser feito a todo custo, nem que seja na base da força, que é mais ou menos o que eles tratam, mais ou menos o que eles fazem. Tá bom? Isso já torna um problema muito grande, porque quando eles tratam como Estado, é que eles querem tornar um país que seja completamente islâmico. E isso vai fazer com que eles espalhem, tá bom? Todas as suas células islâmicas pelo planeta, fazendo com que eles, no objetivo deles, né, tornar o planeta todo como um planeta islâmico, coisa que a gente sabe, coisa que a gente conhece, né? Que isso daria um certo problema, principalmente porque, juntamente com o islamismo, temos a religião católica, que é tão grande quanto e com a mesma ou até mais quantidade de fiéis espalhados pelo planeta. O Estado Islâmico em si, ele está presente no Oriente Médio, num país chamado Síria, ou seja, a sua base principal é na Síria, um país que está presente no Oriente Médio. Outro país do Oriente Médio que fica muito conhecido por esses conflitos e tensões que até extrapolam o território asiático é o Afeganistão. O Afeganistão que ficou mundialmente conhecido pelo ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001, tá certo? No qual Osama Bin Laden, terrorista afegão, líder da Al-Qaeda, certo? Que é um grupo terrorista, ele sequestrou alguns aviões e jogou esses aviões tanto na Torre Gêmea, nas Torres Gêmeas, né, no World Trade Center nos Estados Unidos, no Pentágono, que é o prédio da inteligência americana, e um outro avião, um quarto avião, ele seria com destino para Casa Branca, mas aí o piloto ele conseguiu desviar e jogou no mar. Teve nesse dia, na queda do World Trade Center, mais de 2.000 pessoas mortas, entre eles terroristas e civis comuns, que não tinham nada a ver com isso, e acabaram só estando no local errado, no dia errado, e sofrendo as consequências dos atos do povo afegão, dos terroristas afegãos, não do povo, tá? Dos terroristas afegãos. O que trouxe uma mudança muito grande no contexto de segurança dos Estados Unidos, principalmente para a entrada de pessoas do Oriente Médio, da Ásia no geral, no território dos Estados Unidos. Ainda no Oriente Médio, a gente tem um país chamado Iêmen, que é um país que ele vai sofrer também muito, muito, muito com esses problemas sociais, mas o Iêmen é um pouquinho diferente. Vê só, o Iêmen, desde 1990, ele está independente, no qual existiam dois Iêmens, tá? Existia o Iêmen do Norte, que ele era vinculado ao Império Otomano, vocês devem lembrar disso aí das aulas de história, e o Iêmen do Sul, que ele era vinculado, ele era uma colônia do Reino Unido. Essas colônias conseguiram independência e se uniram formando um país chamado Iêmen. Até aí, show de bola, sem nenhum problema. O problema se tornou quando o país ele começou a crescer economicamente, ele produzia muito, exportava mais do que importava, ou seja, lucros positivos no seu crescimento econômico. Porém, surgiu outros problemas, porque todo o lucro que o país fazia com a venda de petróleo, com a venda dos seus produtos agropecuários, com a extração de ouro e outros minerais, tá? Tudo que eles estavam conseguindo lucrar, o governo estava comprando isso comprando armamentos.
logicamente, se preparando para uma possível invasão de outros países, se preparando para possíveis conflitos com outros países, o que trouxe problemas gigantescos para sua população que estava muito insatisfeita com aquilo que eles estavam produzindo, com aquilo que eles estavam fazendo. Certo? Essa população insatisfeita, obviamente, foi refletindo no quanto a população aceitava o seu governo, tornando até uma guerra civil dentro do seu território. Lembra, gente, guerra civil é um conflito de dois territórios, dois grupos que deveriam estar no mesmo lado, porém estão de lados opostos. Ou seja, nesse caso especificamente, um lado era a população, os civis, e o outro lado era o governo que, na parte da guerrilha, da batalha, vai ser representado pelas suas forças militares, marinha, exército e aeronáutica, e a população, né, que vai ser representado pelos seus guerrilheiros, em alguns momentos tratado como terroristas. Pronto, gente, agora vamos falar sobre as questões territoriais dentro da Ásia, tá? A Ásia vai ter alguns territórios que estão sendo batalhados, lutados por alguns países, para que alguns países consigam ter esse território em mãos. Um deles é a Caxemira, tá? A Caxemira ele fica numa região entre China, Índia e Paquistão. E essa região da Caxemira ela vem sendo há mais de 10 anos lutada, certo? Para que seja conquistada, dominada ou pela Índia ou pelo Paquistão. Esses dois países estabeleceram uma guerra armada, um conflito armado, buscando o domínio da Caxemira. Isso porque a Caxemira tem grandiosíssimas reservas hídricas, fazendo com que essas reservas hídricas de nascentes de rios façam com que eles consigam utilizar tanto para a produção de energia elétrica como para também a produção, a manutenção da irrigação naquela região, tá? A Caxemira era muito importante por conta disso. E mesmo tentando a ONU, os países que estão ali nas proximidades da Ásia, a própria China, que tem territórios dentro da Caxemira, eles estão tentando um acordo de paz, uma divisão do território da Caxemira. Como essa divisão seria mais justa, porém nem a Índia nem o Paquistão estão querendo assinar esse acordo de paz. Eles querem mais treta, caos, destruição e desordem. Mentira, eles querem só dominar o território mesmo e ficar com aquele território e assim trabalhar e economicamente usufruir daquilo que aquele território pode trazer. Porém, eles não querem de forma alguma permitir que o outro país domine aquele território. Vamos falar agora do Tibete, tá? O Tibete, ele está localizado no sudoeste da China e ele fica uma região ali ao norte da Cordilheira do Himalaia, tá bom? O Tibete, ele é uma região que tem uma grande quantidade de pessoas que vêm da Mongólia, então é dominado por uma grande quantidade de mongols, e esse pessoal vive tentando a independência do Tibete desde o século XX, ou seja, eles buscam uma independência para não depender mais da China, ser um país independente, tá bom? Tanto é que naquela região vivia o Dalai Lama. Dalai Lama, ele é um líder espiritual, certo? Ele é uma pessoa que se torna líder dos budistas e o 14º Dalai Lama, que no caso seria o último, né, o último desses líderes, ele vivia em região do Tibete, mas ele optou por sair daquela região até e só voltaria quando tivesse a independência clara e total daquele território em relação à China. Alguns outros territórios conseguiram essa independência do território chinês por não depender economicamente, por não depender socialmente, culturalmente da China, que foi Hong Kong e Taiwan. Mesmo essas regiões conseguindo sua independência, a China ainda não reconhece por completo essa independência, mas que ela existe, ela existe. Então, nem só de conflitos armados, conflitos sociais, vai viver este território, tá bom? A Ásia no geral, né? Temos também alguns conflitos ambientais.
certo? Um dos problemas ambientais maiores que se encontra lá é o do Mar de Aral, que a gente já falou anteriormente sobre ele. O Mar de Aral, a gente sabe que ele é um grande lago que vai ficar entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, que fizeram parte do regime soviético, da União Soviética, e isso lá até o início dos anos 1990. Porém, o uso desenfreado das águas do Mar de Aral para a irrigação e a região ser muito quente, ser uma região muito árida, fez com que o Mar de Aral diminuísse muito de tamanho, tá bom? E essa diminuição de tamanho, o Uzbequistão e o Cazaquistão, um fica jogando a responsabilidade para o outro país, tirando, né, a sua obrigação enquanto aquele mar, jogando para o outro, tirando seu corpo fora, né? Então, dizendo que o Mar de Aral só teve problema por conta do uso descontrolado do outro, mesmo sabendo que ambos utilizaram de uma forma bem descontrolada, bem precipitada. Já em território russo, ali próximo, temos também a mina de Mir, que fica localizado na Sibéria, na região da Sibéria. Essa mina, ela tem mais de 500 metros de profundidade, certo? E mais de 1 quilômetro de diâmetro. E essa mina, ela funcionou de fato até o ano de 2001, porque tinha muito problema por conta da ventilação que tinha na região, das correntes de ventilação que tinha nessa região. Tanto que aeronaves de menor porte, como helicópteros, jatinhos, caças, eles acabavam sendo sugados por essa mina, pelas correntes de ventilação que passavam nessa mina e eram sugados para o centro do planeta Terra, fazendo assim com que tanto com a nave fosse destruída, como suas pessoas que estavam conduzindo, né, viessem a morrer nessa região. Além disso, por último, temos no Turcomenistão a cratera de Davaz, também conhecido como Porta para o Inferno, que nada mais é, tá certo? Uma grande cratera, como se fosse a abertura de um vulcão que fica queimando a todo momento, exalando um forte cheiro de enxofre. Aquela região, ela é como se tivesse uma alta existência de magma que juntamente com os gases da atmosfera, os gases presentes no solo, exalam uma forte quantidade de enxofre, no qual o enxofre, como vocês bem devem saber pelas aulas de química, ele é um gás extremamente combustível, ou seja, fica queimando com uma certa facilidade. E só para que vocês entendam, só para que vocês tenham em mente, galera, isso está queimando e exalando enxofre desde 1971 até os dias atuais. Por isso que ela virou um ponto turístico, é chamado de Porta para o Inferno, porque tem um calor muito grande, certo? Borbulhamento de lava, leves explosões e o enxofre, além do cheiro forte do enxofre, vai estar queimando a todo momento. Isso desde 1971, ou seja, é um local que devemos manter distância, mas naturalmente já estamos longe, né? Pois bem, pessoal, isso aqui é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Visto em meio de podcast. Espero que todos tenham gostado, espero que tenham conseguido acompanhar. Todo esse material ele vai estar presente no livro de vocês, no último capítulozinho, ou seja, estamos chegando ao final do livro 2, tá certo? Muita calma, tranquilidade, estamos já voltando para nossas aulas presenciais, mas ainda teremos as nossas aulas online. Logo, logo estaremos juntos novamente, tá bom? Forte abraço a todos, façam as atividades do Que Mágico, porque isso vai contar pontuação para vocês e tchau, tchau. Até a próxima.